rodada, né? Mas já estrearam todos os sul-americanos, que acho que é o que a gente mais. Porque assim, aqueles que não são europeus, nem latinos, né? Para incluir o México, a gente imaginava que estaria um nível, no mínimo um nível abaixo desses dois, né? Agora, entre europeus e latinos, a gente não sabia muito o que esperar. Eu continuo achando que tem mais ou menos uns 5 clubes europeus, que de fato vai ser muito difícil competir. Eu acho improvável um time brasileiro competir contra Real Madrid. Acho de fato difícil de competir contra Manchester City, né? Até um colega na live do Millennials falou, né? Os europeus aprenderam a jogar contra o Guardiola, mas um time brasileiro jogar contra o Guardiola vai ser muito difícil, né? Eu acho então Real Madrid, Manchester City, eu acho o PSG, Bayern de Munique, né? Considerando os que estão no Mundial, né? São times que de fato seriam muito difíceis de competir. Tirando esses, né? Agora será que tem mais um? Eu acho que talvez a Inter, né? Que estava no final da. Mas mesmo a Inter, eu tenho a impressão de que vai dar. O jogo hoje, né? Eu acho que o jogo de hoje vai dizer muito. Exatamente, né? Vai dizer sobre os dois, né? Mas, bom, vamos colocar a Inter, né? São 5 times europeus que, de fato, não dá para competir, né? Colocando aí essa Inter mais ou menos. Tirando esses 5, né? E aí talvez mais um ou outro que estão fora do Mundial, um Barcelona, né? Que realmente fez uma temporada muito interessante, um ou outro time de fora do Mundial, a gente sabe que dá para competir, né? Esse que é o fato. E dá para igualar o jogo. E acho que isso ficou muito claro com os jogos que a gente viu dos brasileiros, principalmente Palmeiras e Porto, aliás, principalmente Fluminense e Borussia, mas também Palmeiras e Porto, mas também pelo jogo dos argentinos, né? Nesse caso, por enquanto, só o Boca e Benfica, que é um time hoje acima do Porto, né? Terminou o campeonato português acima do Porto. Cara, simplesmente não conseguiu jogar contra o Boca Juniors, que é um time que não conseguiu se classificar na pré-Libertadores, né? Uma coisa, o pior Boca dos últimos, sei lá, 20 anos no mínimo, né? Então, de fato, as coisas se igualaram muito. E aí passa um pouco por estratégias de, de grupo agora, né? Por exemplo, o Palmeiras, né, diante de um jogo tão nivelado como foi contra o Porto, tinha obrigação de ganhar. Porque se ele ganha contra o Porto, ele garante a primeira colocação, e isso vai dar a ele uma possibilidade de avançar nas oitavas, que se ele pegar o PSG, ele não vai ter. Né? Ao meu ver, Palmeiras e PSG. A gente vai ver Botafogo e PSG, mas até porque nas oitavas, né, o jogo é um pouco mais sério. Né? Então, eu acho que a chance do Palmeiras é pegar o segundo colocado do grupo do Botafogo, seja o Botafogo, seja o Atlético de Madrid. Né? Então, por que era tão importante esse jogo contra o Porto? Né? Não é pela vitória sobre um europeu, é pelo mata-mata. E agora o Palmeiras vai depender de saldo de gol, né? Considerando já que vai ganhar os 2 jogos. Que eu também. A gente viu um jogo péssimo entre Inter Miami e Al Ahly, mas a gente sabe que o Al Ahly é um time minimamente organizado, taticamente, e tem bons jogadores tecnicamente também. Então eu não coloco como certa a vitória do Palmeiras ao Ahly, né? Agora, considerando que ganha os 2 jogos, o Palmeiras só vai se classificar em primeiro se conseguir ganhar e ganhar bem dos dois. Porque, e outra, não basta fazer 5 em cada um. Se o Porto fizer 6, o Palmeiras está em segundo. Então, realmente, o que parecia um bom resultado antes do começo do campeonato, né, o Palmeiras e Porto, um 0-0, com o empate dos outros dois que iguala tudo no grupo, né, e com os outros jogos do campeonato, esse jogo começa a parecer cada vez mais retroativamente um resultado ruim para o Palmeiras. A gente pode. Vamos grupo por grupo, né? Depois a gente foca um pouquinho no Palmeiras, que eu tenho algumas questões para falar. Você tem algumas questões para falar do Fluminense e do Boca também, né? Aí a gente vai. Vamos dar uma passada geral, aí a gente foca em um ou outro time, né? Que de fato não dá para falar de tudo. Mas só para finalizar, né? Eu achei também que o Al Ahly, né? Se para o Palmeiras
parecia bom também o empate entre os dois, e nesse momento me parece ruim, né? Para o Al Ahly é um desastre. Ele não podia não ganhar do Inter Miami, né? Ele tinha que ganhar, porque se ele segura o Palmeiras e segura o Porto, o que eu não acho impossível, dado que foi o jogo de Palmeiras e Porto, né? É uma tarefa mais difícil do que a dos outros dois. Mas você consegue talvez uma classificação heróica para as oitavas, né? Então é um desastre o empate de 0-0 do Al Ahly com o Inter Miami. Mas me diga aí, o que você acha o que fazer também, né? O que você acha desse jogo, desse empate do Palmeiras e o que fazer de agora em diante, né? Assim, eu até engraçado, né? Eu acho até que esse empate do Al Ahly foi em parte prejudicial para o Palmeiras também. Porque ainda que o Palmeiras tivesse empatado, se o Al Ahly tivesse ganho a partida contra o Inter, o segundo jogo já seria um pouco mais tranquilo. Porque ele já teria ganho um, já estaria com 3 pontos. Já não estaria assim tão. Agora todo mundo vai pro tudo ou nada, né? E, assim, se o Al Ahly não conseguiu ganhar do Inter Miami, eu acho que o Porto não vai ter nenhuma dificuldade para fazer isso. Né? Assim, eu acho que o Inter de Miami, como você previu no canal lá dos Millennials, e até acho que entre nós, você comentou, assim, de fato, eu acredito que o Inter é um time que não vai perder todo mundo porque, né, empatou com o Al Ahly, mas vai apanhar do Palmeiras e do Porto. É um pouco aqueles 3 pontos garantidos. Né, se espera isso. Espera-se isso. Não dá para ter certeza, obviamente, né? É meio complicado falar esse tipo de coisa, porque, né, assim, eu acho que o Palmeiras, né, você, né, eu vi o vídeo que você faz a análise do Palmeiras e eu concordo com você de que o Abel foi muito bem nesse jogo, né, ele montou o time muito bem, então, infelizmente foi um caso que parece que o individual, e não foi nenhum individual porque os caras não sabem jogar, foi individual porque naquele terço final, ou um passe errado, faltou um pouco de confiança, assim, uma confiança para penetrar a defesa do adversário, né, para se enfiar na área e meter o gol. Aquela bola do Estevão, né, eu não lembro quem que faz o corta-luz para ele chutar, assim, cara, que se Foi o fosse Vitor Roque, se eu não me engano. Foi o Vitor Roque, né? Se fosse qualquer time do brasileiro, ele teria acertado aquele gol. Pois é. Se fosse em qualquer outra ocasião, ele teria acertado o gol. Deu para ver que não, porque ele já fez assim vários gols mais ou menos naquela posição, né? Quem vê o Palmeiras sabe, assim, ele já fez vários gols mais ou menos ali naquela posição. Sim. Da mesma forma, às vezes até mais difícil, e fez um puta de um golaço. Assim, baita. A real é que talvez a gente tivesse acertado aquele chute sem pressão. Porque não é um chute difícil de pegar. Não, é um bom ponto, assim, tipo, eu provavelmente não, porque eu não sou tão bom assim. Mas ele fez o movimento certo. Não, é exatamente isso que é o pior. Ele fez o movimento certo, ele foi o timing perfeito. Faltou ali a precisão, assim, que é terrível, né? Porque, bom, faltou tudo, faltou fazer o gol, né? Que é tudo. Mas eu acho que é um pouco isso, assim, tipo, o Palmeiras tem que, sei lá, ir numa praia lá, tomar um banho de mar, dar uma descarregada, assim, e ver se consegue ficar um pouco mais confiante. Talvez o Abel colocar o Estevão no segundo tempo, assim, tipo, encontrar outras formas. Rafael Veiga também, eu acho que talvez começar o jogo com o Rafael Veiga e depois colocar o Maurício. Eu gostei muito do Alan, então talvez começando com ele, assim, tentando fazer um pouco essas mudanças de quem começa também. Agora, eu acho que tem que chegar um pouco em cima também do Giai, que ele fez uma péssima partida, e do Richard Rios.
que eu acho que foi assim, ele passou um pouco do tom. E o Richard Rios não é esse jogador de ficar batendo, assim, né? Eu acho que ele é muito melhor do que o que ele apresentou nesse jogo. Então acho que é chegar assim e falar com os caras, ó, vocês conseguem, vocês são bons e tudo mais. Né? Eu vi uma questão, né? Muita gente falou assim, porra, o Palmeiras contrata o Vitor Roque lá por não sei quantos milhões e o cara não faz gol. Mas é um pouco, a gente já discutiu essa questão aqui no nosso programa, que é um pouco desse vício de jogo que o Palmeiras tem, que às vezes é uma dificuldade de mudar, né? O Palmeiras tem um pouco esse jogo um pouco mais viciado, assim, em relação a cruzar na área, para o Flaco, né, definir, ou qualquer outro jogador, né? Então é assim, o jogo moldado para os pontos, o atacante, né, o centroavante de referência lá para fazer. Com o Vitor Roque, essa dinâmica é um pouco diferente. Né? Eu acho que ele é um jogador. Tanto que um jogador que eu gostei muito no Fluminense, né, voltando a falar do Fluminense, foi o Canóbio. Eu achei que ele jogou muito bem, que era um jogador que não vinha apresentando muito resultado no Fluminense, sinceramente, mas que era um jogador que no Atlético Paranaense eu sempre gostei muito dele. E ele funcionava um pouco com esse jogador, não era duplo atacante, mas ele costumava jogar atrás do Vitor Roque e funcionava muito bem. Eles ali como uma espécie de dupla, assim, um atrás do outro. Nossa, era muito bom. Enfim, então precisa encontrar um pouco essa parceria com o Vitor Roque, porque ele está tentando. Inclusive ele está tentando, né, mudar de posição, sair da área, fazer outras funções que não a de centroavante. Então acho que tem um pouco essa questão de encontrar um. Né, eu acho que o caso perfeito seria colocar ele e o Paulinho um do lado do outro, né? A gente já viu isso funcionar no Atlético Mineiro, né? Paulinho e Hulk. Por que não, né? Mas enfim, daí vai do Abel.